Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Fábio. Obrigado por ter vindo. Oportunidade. Olha, você sabe que eu vou dizer uma coisa para você? Com esse negócio de todo mundo morar em apartamento, lugares menores, a gente fala assim, será que eu vou perder aquele meu espacinho que eu cultivava o meu alface, a minha cenourinha? Será que eu posso no apartamento também, Beatriz? Boa noite. Boa noite, boa noite. Claro que pode. A gente vive essa situação de transição, né, em que os nossos pais, os nossos avós tinham casas mais espaçosas, quintais, ou às vezes moravam na zona rural. E hoje as pessoas estão mais nos apartamentos. E aí vem essas dúvidas, né? Sobre onde cabe aquela determinada plantinha que a gente gosta de comer, a questão do sol, se ele vai ser eficiente para a gente cultivar nosso próprio alimento, o que seria melhor cultivar, né? Sim. Agora me fala uma coisa, quais são, para quem está nos acompanhando, assim, os benefícios de nós termos, por exemplo, uma horta em casa? Os benefícios são o seguinte, a primeira coisa, eu digo sempre, é a questão da rastreabilidade, né? Hoje as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas com a origem do seu alimento. De onde ele vem, onde ele é cultivado, né? O locavorismo, existem vários termos, mas é simples. Se você cultiva o seu alimento em casa, ou pelo menos parte dele, aquela parte você vai conhecer a procedência e vai saber que ela é segura, que foi tratada da melhor maneira até chegar no seu prato. Agora, dá para plantar qualquer coisa na horta em casa? Quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Quase O que a gente consegue, por exemplo, plantar em casa que é muito bom ter? Como nós estávamos falando do apartamento, o apartamento a gente costuma dar preferência para, então, ervas, né, hortaliças, plantas que são menores e que têm um desenvolvimento mais contido, um pouco mais lento. Existem espécies que são extremamente rápidas e agressivas é um nome um pouco, né, exagerado para elas, mas que sim, elas, por exemplo, as trepadeiras, elas podem se descontrolar. Se você for viajar e voltar, pode ter uma surpresa. Imaginou? Chega, já está no vizinho, né? Mas eu, como sou simpatizante, geralmente eu fico contente com esse desenvolvimento todo. Então, se a varanda é pequena, e claro, a situação também do sol, né? A insolação ela é muito importante para o desenvolvimento das plantas, para surpresa no seu contrário, a gente chegar e a plantinha ter morrido, não está mais lá. Então, a gente considerar isso, o espaço, a presença de animais, a insolação, ventilação, tudo isso faz sentido na hora de escolher. Eu vejo que hoje muitas pessoas colocam aqueles vidros nas varandas, né? Pode ser utilizado esses vidros assim como uma estufa, não exatamente como uma estufa, mas ela pode ter uma função de estufa na horta ou não? Pode sim, a gente pode fazer disso um mecanismo de proteção, por exemplo, para o vento, porque existem espécies, as samambaias, né? Não são exatamente hortaliças, mas são plantas que as pessoas costumavam ter muito em casa e muita gente ainda gosta. Ela não gosta de ventilação, então colocá-la protegida desse vidro é uma boa opção. Porém, se a gente fecha tudo e mantém aquilo ao longo de um verão todo, aí com certeza isso vai agredir de alguma maneira as nossas plantas. É interessante tomar sempre cuidado de manter um pouco aberto para existir uma circulação mínima do ar. Vamos fazer um passo a passo? Vamos, com Daqui a certeza. pouquinho. Bom, Beatriz, eu vi que você trouxe aqui uma parafernália toda para a gente fazer, pôr a mão na massa, é isso? Isso mesmo. Bom, por onde a gente começa? Vamos lá. Eu já estou arregaçando as mangas aqui. Eu tenho que arregaçar também, trabalhar. Não precisa, vou te dar tarefas simples aqui. Tá. Quando a gente faz essas hortinhas, que elas são em vasos ou em jardineiras, geralmente a sujeira ela é um pouco menor. E como a gente está focando em pequenos espaços, pessoas que estão em apartamentos ou em quintais pequenos, a gente leva em consideração essa parafernália mesmo. No fim, é tudo muito simples. A gente está acostumado a, assim, remeter. Quando se fala em horta, sempre naqueles espaços de quintal, né? Os canteiros quadriculados. E, na realidade, as hortas podem ser feitas verticalmente. Até na parede, você diz? Na parede, até penduradas, suspensas. Existem vasos que já são específicos, que vêm com um ganchinho, um furinho, treliças que são próprias para a gente usar como suporte para isso. Então, hoje as possibilidades são infinitas. Até rega automática a gente tem. Olha que bacana. Mas para quem gosta de mexer e tá ali todos os dias, a gente mostra essa parafernália aqui, que é a mais simples. Eu trago aqui a que eu uso como primeira etapa, né? Que é a argila expandida. Vê como é levinha essa pedra. Ela engana a gente. Eu ia falar, parecia que é pesado, né? Parece pesado. Não é não, gente. Olha só. Mas não é não. Aqui. É quase um isoporzinho. É bem levinha.
Muito legal. Bem levinha, isso mesmo. Uhum. Eu vou usar argila expandida no fundo do meu vaso. Inclusive, ela absorve água também? Absorve. Absorve? Isso, ela é boa para manter a umidade, não por muito tempo, porque o material dela ele é bem porosinho, então da mesma maneira como ela absorve, depois ela vai propiciar a evaporação dessa água. Tá. Então ela é um mantenedor ali de circulação, né? Faz o vaso ficar mais aerado e ajuda também nessa manutenção na rega. Tá. E aí aqui eu trouxe 2 exemplos de vasos, né? Tá. Que um é o vaso de barro, é bacana porque a gente faz um paisagismo, pode espalhar essas plantas por toda a nossa casa, não precisa ficar só no canto da varanda, né? Pode ter no quarto, pode ter na sala, uma planta comestível. E aqui as jardineiras, que são bem aplicadas para essa finalidade, né, de cultivo. Aqui, eu acho legal a gente atentar para o material, né? Esses vasos de cerâmica, de barro, eles absorvem a água. Então, é interessante a gente passar um impermeabilizante antes de começar o cultivo, ou a gente ficar mais atento com essa rega, ficar sempre cuidando. Onde a gente acha para a terra não secar. Na própria floricultura tem. A gente passa ele em peço como impermeabilizante de vasos, é isso? Isso, sim. Ele é próprio para as plantas, ele não é tóxico, né? Como a gente usa em outros materiais. Tá. A gente pode usar ele tranquilamente, então eu uso aqui a argila expandida em pequena quantidade no fundo desse meu vaso. Mas para ela fazer um suporte, esse vaso ele é sempre furado, por isso até o pratinho, né? Hoje a gente fica atento a isso, porque a gente não pode acumular água nesse vaso, né? Entendi. Estamos falando de dengue e outras doenças relacionadas aí à água acumulada. Então, no pratinho, a gente coloca um pouco de areia. Depois de pronto, a gente põe um pouquinho de areia para essa água não ficar parada lá. Tá. Depois de colocar a argila, eu vou dar uma adiantada aqui, eu vou pôr um pouquinho mais. Cobriu todo o fundo do meu vaso? Legal. Eu vou usar uma outra peça aqui, que é bem simples. O nome dela é manta bidim. É um tipo de manta, parece um cobertorzinho, Parece um cobertorzinho, é. Isso. Tá vendo aí? E é bem fininho, né? Bem fininho, isso. Qual que é a função dele? Ele é uma manta que a gente vai usar para dividir onde fica aí a terra e a argila expandida. Manter essa parte mais aerada mesmo, tá? Então, eu ponho primeiro a argila expandida, né? Isso. Deixa eu virar aqui para o Abdi pegar melhor aqui, que Por a gente favor. tá sem a câmera móvel aqui, ó lá. Tá vendo? Aí a gente vai fazer como? A gente vai colocar aqui? Isso. A manta vem em cima da argila. Eu sou uma pessoa muito da jardinagem intuitiva. A gente não precisa ter muita técnica, ninguém precisa fazer assim, extensos cursos, ser expert, o dedo verde, né, que dizem. Certo. Então, na falta de um desses materiais, a gente consegue improvisar. Ou a gente não necessariamente precisa de todos eles. Né? Na natureza as coisas vão bem e se equilibram. O legal é ficar atento a esses materiais, mas não vai deixar de plantar se não encontrar, por exemplo, a manta ou a argila. Cultive do mesmo jeito, a intenção vale muito nessa hora. E aí, logo sobre aqui a manta, a gente vai usar a terra. Eu trouxe aqui para vocês uma terra que ela já é adubada, ou seja, ela já está fertilizada, misturada com compostos. Então, a gente poderia, por exemplo, conseguir terra em um terreno, ou que a gente fala que é terra de barranco, né? Uma terra que ela pode estar mais empobrecida, ela tem uma boa quantidade de minerais, mas às vezes compostos orgânicos não. E aí comprar separadamente um esterco ou um adubo proveniente da compostagem, né? O humus de minhoca. E aí a gente mistura esses dois. Essa terra é vendida pronta em qualquer floricultura, lojas. Lojinha de R$ 1,99 tem muitas vezes a terra. Não sim. sabia, não. É fácil, né? É fácil muito de achar? próximo de casa, muito fácil de encontrar. Okay. E aí a gente coloca, então, essa terra que vem sobre aqui a nossa manta no vaso. O que eu posso fazer é misturar essa terra num outro composto que eu trouxe aqui. E aí, mais uma vez, não pode ser um impeditivo se não encontrar. Mas é interessante, sim, usar. Chama vermiculita. Ela é um mineral, parece um isoporzinho também. E ela, sim, vai ajudar aí na aeração desse solo e também na absorção da água. Ela tem o cheirinho, né? Característico. São cheiros naturais, né? Esses aromas, eles são desses próprios materiais. E a gente tem também aqui o que eu chamo de chips de coco, fibra de coco, né? Que são esses pedacinhos que às vezes a gente também mistura a terra para melhorar a aeração, para fazer com que essa terra respire melhor. Olha lá. Legal, né?
Então, esse aqui, ele faz qual função? Ele também deixa a terra mais aerada, é isso? Isso, a gente pode usar ele misturado à terra, como aqui o vaso é pequeno, é bacana misturar. Ou se é uma superfície muito grande, para você não precisar de uma quantidade muito grande desse material, você pode colocar ela sobre o vaso. Entendi. Igual muitas vezes a gente vê aqueles pedacinhos assim do pinos, né? A casca de pinos. É verdade. Enfeita os vasos e ajuda a manter o solo úmido, ajuda a segurar ali a umidade e também a sombreamento desse solo. Né? Bom, enquanto você vai colocando a terra então e preparando aqui, vou dar um recadinho, volto já para a gente continuar. Tá ótimo, certo? Combinado. Nossa, eu estava conversando com o Paulinho lá, mas eu vi que você é rápida, não? Sim. Olha só, olha o que ela já colocou de terra aqui. Mostra aqui, Abdi. Olha só. Sim. E muita gente tem preguiça de começar a mexer com jardinagem porque acha que é uma coisa que ocupa muito tempo. Na realidade, e é um prazer, não. Né? É uma alegria fazer, né? Uma terapia, mais até que isso. Aí você trouxe mudinhas do que aí pra gente? Eu trouxe a coisa mais básica da jardinagem, que é a cebolinha. Que é uma coisa muito simples, né? Todo mundo usa cebolinha para cozinhar, então é interessante a gente ter. Muitas vezes eu trouxe aqui na bandejinha de muda, né? Por conta de mostrar como a gente consegue comprar essa quantidade e ela é super barata, é muito acessível. Mas a gente pode, por exemplo, comprar a cebolinha na feira e usar a raizinha dela, aquela ponta do caule, já para plantar. Mesma, sim. Então, eu compro, eu vou na feira, compro a cebolinha normal, o maço, e eu pego a parte de baixo para plantar? Sim, aquela pontinha branca dela que muitas vezes vem com a raizinha. Às vezes o próprio produtor tira para entregar para a gente, ou a gente, quando chega em casa, tira essa coisa de limpar, né? Pois é. Na realidade, indo para a terra, ela vai continuar se reproduzindo e trazendo alimento para você depois de muito tempo. Beatriz, muito legal. E aí, como é que eu faço para transportar, então, para lá? Essa daqui, a gente vai colocar aqui na jardineira. Nessa daqui? Isso, nós apresentamos aqui o vaso e a jardineira, né? Cada qual tem o seu formato. Eu pensei na cebolinha para ela, porque a gente consegue colocar uma quantidade boa de mudas, com um espaçamento pequeno, elas vão se desenvolver legal. Aqui nós temos uma planta... Deixa eu mudar aqui de posição, pode? Por favor. Vou colocar mais para cá. Tá ótimo. Aí vocês enxergam melhor, não é isso? Isso. E eu estou usando aqui alguns equipamentos, eles são bonitinhos, mas nada impede da gente fazer esse mão mesmo, bercinho, né? Na mão, com o dedo, que geralmente em casa a gente faz assim com o dedo, chama as crianças para participar, eles adoram. Então, eu tiro aqui a mudinha, é muito fácil. Se tiver difícil de sair da bandeja de muda, a gente umedece um pouquinho, porque aí ela vai se destacar, facinho. Que bonitinho, olha. Não é? Olha a raiz dela, lindo, que graça. Né? É muito graciosa. É a coisa mais linda. E aí a gente consegue, fazendo um buraquinho, não precisa ser fundo, é superficial, a gente acomoda ela aqui, é o bercinho. Qual que é o espaço que eu tenho que deixar entre uma e outra? Olha, o espaço ele vai depender do espaço que você tem também. Existem muitas regras, algumas hortaliças se recomenda, né? 20, 30 centímetros de espaçamento. Quando a gente tem uma jardineira dessa em casa, é interessante a gente acomodar essas plantas o suficiente para não deixar elas muito próximas e aí sabendo que elas vão acabar se comprimindo no crescimento. Aqui eu dou um espaçamento mais ou menos, se tratando também da cebolinha, né? Que não é uma planta volumosa, que vai ficar muito larga e sim crescer mais verticalmente, a gente faz assim, eu uso um distanciamento de 2, 3 dedos. A gente faz assim, que são medidas bem, põe assim, ó, lá, simples. Você tá vendo ali, ó? 2 dedinhos, ó. 2 dedinhos, planta a próxima aqui. Pode colocar o próximo brotinho. Aqui elas não vão brigar aqui pelo espaço, tá? E eu trouxe a cebolinha também por uma curiosidade, até uma história minha. Por muito tempo eu cultivei, e a gente usa muito em casa, minha mãe gosta muito, do cheiro verde, né? Que a gente chama. Que a gente compra a cebolinha junto com a salsinha, né? Vem junto no maço. O que eu fiz? Nas primeiras vezes que eu fui cultivar, eu cultivei o cheiro verde junto. Então eu plantei a salsinha e a cebolinha no mesmo vaso. E pode? Pois é, por muito tempo eu teimei com isso. E elas não iam para frente. Até eu descobri que a salsinha e a cebolinha, elas vão muito bem juntas na comida. Mas não no vaso. Não no vaso. Não no vaso. No vaso, elas acabam competindo, elas têm, né, a gente chama de alelopatia. Então, elas são plantas que acabam competindo, tem substâncias que uma pode agredir a outra. E como que eu sei, por exemplo, geralmente sobressai. O que é que eu posso plantar junto? Tem alguma informação? Como é que eu acho essa informação?
Como são muitas as espécies que as pessoas procuram para cultivar, eu costumo recomendar que busque. Na internet tem tabelas super confiáveis, por exemplo, da Embrapa, que ajudam a gente a conhecer um pouco dessa questão da alelopatia. Tá. Mas as informações, assim, são simples. Basicamente, a gente não cultiva plantas aromáticas junto com outras, porque as aromáticas, em geral, elas são repelentes, elas têm mesmo aromas e substâncias que podem incomodar a vizinha. Aí a gente... Olha, tem uma telespectadora aqui que ela não colocou o nome dela, ela está digitando aqui, vamos ver se ela põe o nome, mas ela mandou até imagens aqui. Ela disse assim, Fábio e Beatriz, olha, eu cultivo quase de tudo no meu quintal. Olha só, ela diz que... mandou aqui, ó, Neuza da Silva dos Santos, ela é de Itatiba, São Paulo. Ai, que ótimo. Ela diz que usa também fibra de coco. Ela diz que tem quase 100 vasos. Olha só que bacana isso, né? Acredito. Amo meu cantinho verde, que legal. Ela cultiva açafrão, colocou várias coisas que ela cultiva. Sim. A gente pode ter uma quantidade boa também, né? Pode. O açafrão, por exemplo, é uma planta super estética. Ela pode ser aquele vaso bonito da mesa da sala, desde que, claro, a gente, dê os cuidados necessários e que ela tenha uma porção de sol por dia, que ela esteja em um lugar adequado em questão de insolação e ventilação. Mas ela é super bonita, tem uma folhagem bem vistosa. Tá. Então, é uma planta que pode fazer perfeitamente o que a gente chama de paisagismo produtivo. Já que a gente gosta de ter plantas em casa para decoração, por que não plantas alimentícias, plantas comestíveis? Hoje, Fábio, eu te conto que essa é a minha especialidade. Eu tenho estudado mais essas plantas que têm sido esquecidas pela sociedade, porque a gente se distancia delas, né? O próprio açafrão, cúrcuma, na verdade, a gente confunde muito, porque são plantas que têm desaparecido. A gente consome elas processadas, esquece como são no meio ambiente natural. A gente já compra tudo processado, né? Em pozinho. Isso. Olha como ficou bonito, Pronto. gente. Dá uma geral aqui, Abdi. Olha aí, mostra aí. Ô Zé, capricha aí. Olha que bonito que ficou. Bem simples. Ficou lindo, hein? Eles estão posicionadinhos aqui, são brotinhos bem novos, bem jovens, Olha eles só. vão crescer bastante. Oi, Fábio, eu sou a Neuza, moro em Maringá, eu não perco um só programa seu. Amo muito tudo isso. Obrigado. Gostaria de saber como cuidar das cebolinhas. As folhas ficam muito fininhas, vai até que morre. Mas espera aí que daqui a pouquinho você vai explicar. Fica aí que eu já volto. Ó, deixa eu falar. O Tiago está me falando aqui que existe, você dá cursos, é isso? Para quem quer, por exemplo, aprender, você dá cursos? Quando que vai ser o curso? A gente dá cursos mensais aqui em São Paulo e em outras cidades, principalmente no interior de São Paulo. O próximo vai ser já nesse sábado, então depois de amanhã estaremos no Sesc 24 de maio, no centro, fazendo um curso de culinária para crianças com flores. Que bacana isso. É Quer dizer, legal. A família pode também se divertir, né? Também fazer essa, vamos dizer assim, essa terapia, né, das plantas, não é isso? Tá no vídeo aí? Mesmo. É isso que você está me falando, Tiago? Ah, tá, ok, tá certo. Daqui a pouco a gente vai passar de novo. Fica tranquilo aí, o Tiago tá falando. Daqui a pouco repete. Tá bem. O que a gente vai mostrar aqui do vaso, Beatriz? Como eu te falei, Fábio, é uma coisa que as crianças também podem participar. Então, se nós estamos plantando alimento, elas vão participar do momento do cultivo, do processo de desenvolvimento, da colheita e, por que não, do uso culinário. Esses são conhecimentos que, se estivessem sendo passados de pai para filho, eles não se perderiam. Aquilo que a gente chama de tradição, né, que não pode deixar acabar, se perder. Bom, a nossa cebolinha, ela está quase aqui. E respondendo a pergunta, nós tínhamos uma pergunta, né? Sobre como cuidar da cebolinha, que as folhas ficam muito fininhas. Sim, elas ficam fininhas, é a característica dela mesmo, né? Uma folha longa. Mas, para que ela se desenvolva bem, você veja que a sua plantinha está saudável, é interessante. Uma vez por mês, não precisa mais que isso também, usar algum tipo de adubo. Então, mais uma vez, o esterco, o humus, ou às vezes até o composto. Eu faço na minha casa com cascas de frutas, aquele talinho, aquilo que a gente acaba não usando, eu coloco tudo em uma composteira. Ela é feita assim em andares, são gavetinhas. Que legal. E o último andar eu tenho esse líquido aqui, que a gente conhece como chorume. Aquele caldinho indesejável que cai do lixo da cozinha da gente. Quando a gente separa esse lixo, né, orgânico, esse resíduo,
a gente acaba levando para um outro equipamento. E aí ele não é visto mais como uma coisa suja, mas sim como um fertilizante maravilhoso. Entendi. Ele não é mal cheiroso, desagradável, como se parece no lixo da gente. Pelo contrário. E aí o que eu posso fazer é tirar esse líquido daqui, levar para um regador ou para um aspersorzinho, um esguichinho, diluir em um vidrinho desse aqui para 10 desse. Então, ele é bem diluído, ele é forte. O que a gente tem aqui? Casca de batata, casca de banana, essas coisas que a gente acaba não usando. E eu faço o quê? Eu jogo como spray? Pode jogar como um spray. Mesmo? Eu acho interessante a gente colocar já direto na terra. Ah, entendi. Porque muitas vezes é perigoso ele queimar as folhas, né? Entendi. Se a gente não faz a diluição correta ou se essa planta logo vai tomar sol, essas queimaduras elas podem prejudicar o aspecto e a qualidade do nosso alimento. Então é mais interessante fazer uma rega focando mesmo na terra. Aqui, lembra da vermiculita? Eu dei uma polvilhada aqui, a gente já tinha misturado um pouco, mas para ilustrar e vocês se lembrarem da importância dela. Né? E aí, logo em seguida, a gente vai usar essas pedrinhas. Podem ser, assim, branquinhas ou podem ser outras pedras que a gente tenha, aquelas pedrinhas roladas de rio, né? Então, a gente vai cobrir esse solo. Aquelas que se usam em aquário também, pode ser? Também. Eu não gosto das coloridas porque elas são artificialmente coloridas. Entendi. E aí, com a chuva, com a rega, isso vai acabar interferindo no nosso solo e aí as nossas plantas podem absorver algum tipo de composto químico que é indesejável, né, para um alimento, principalmente. Então, de preferência que elas sejam neutras, que elas sejam brancas ou mesmo aquela cor natural creme, né, ela é um marronzinho, creme, que são essas pedrinhas de rio, né, os seixos, a gente chama. Então, eu cubro esse meu vaso com a pedra. Para quê? Ele vai proteger o solo do sol, ele vai proteger de insolação, vai manter a umidade, vai firmar essas plantas aqui. Então, é interessante isso. Para quem quer ter a cebolinha saudável, sol e rega. Ela gosta de sol bastante. E água. E rega abundante. Não pode deixar passar sede. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, é o Geraldo da Silva, de São José dos Campos, São Paulo. Da minha cidade. Está dizendo assim, ó, boa noite, assisto o seu programa todos os dias. Hoje está excelente com a Beatriz, que é professora das plantas. Ó, que chique, né? Que bom. Está dando os parabéns para a gente. O Geraldo está perguntando se dá para cultivar limão em casa. Dá? Dá sim. Especialmente se a pessoa dominar algumas técnicas de poda que fazem com que a árvore fique menor, permaneça menorzinha, como se fazem com os bonsais, né? Sem que comprometa a fertilidade dela. Uma poda errada, ela pode comprometer a frutificação. E aí você nunca vai ter limão. Você vai ter um limoeirinho lá, mas ele vai ser meio coitadinho. Ele não vai produzir limões, né? Bem saborosos. Se você está pensando no limão assim em grandes quantidades, não, mas dá para fazer. É você interessante. Vai plantar a pimenta, isso? Isso, a biquinho. Biquinho. É uma querida porque ela não é tão picante, né? Então a gente pode usar muito na cozinha e acaba não sendo polêmica, né? De vez em quando. Outras pimentas podem ser. Olha aí, Chicão, dá para você fazer a pimentinha ali, ó, para comer com churrasco, olha que delícia, né? Deixar ali do lado, não é não? Sim. Ela é graciosa, ela não cresce muito, então ela fica um arbustinho, a gente não precisa se preocupar tanto com as podas. O que eu estou fazendo aqui? Vou fazer um pouco de sujeira aqui, não tem jeito. Deve fazer, A gente dá um jeitinho depois. A gente tira ela aqui do saquinho, né? Essa fraldinha da muda. Eu já deixei um espacinho aqui, que é o bercinho que a gente chama. Coloco a minha planta aqui, faço o possível para não romper esse torrão. Esse torrão é importante porque a raiz dela já está toda envolvida aqui na terra. Eu vi que também ela está mais úmida, né? Isso, para não romper o torrão é importante estar úmida, que nem a gente falou da cebolinha também, para tirar. Nesse caso aqui, por exemplo, como você não pôs ela muito funda, eu posso colocá-la até um pouquinho para cima do vaso ou não? Pode, não é um problema, mas a gente tenta ficar sempre com essa proporção equiparada, no nível. Então, eu coloco ela aqui, mas aí eu vou colocar um pouquinho mais de terra para nivelar praticamente, deixar só um pedacinho do torrão para cima. Enquanto você põe, já vou trazer perguntas. A Bete Luiz de Aracaju, Sergipe, um beijo para Aracaju. O Brasil inteiro ligado na Rede Vida, junto com a gente aqui no Tribuna Independente. Ela está perguntando o seguinte, ó, Beatriz, como que eu sei qual é a quantidade certa de água para regar as mudas? Essa é uma pergunta super recorrente e é, sim, uma excelente pergunta. Porque a gente brinca aqui em casa que planta que tem muito dono morre afogada.
É verdade. Um vai lá, passa rega, vai outro, passa rega também, né? O medo dela secar é tão grande que a coitada da plantinha fica ali na água o dia todo empoçada. É interessante a gente tocar a terra. Bom, já que a gente vai ter planta em casa, vamos pôr a mão, né? Vamos mexer, né? Não ter nojo, não ter esse tipo de problema, porque afinal de contas não tem nada de sujo aqui. A gente está cultivando alimentos, são coisas excelentes. Coloca a mão na terra. Se sentir umidade, a gente pode esperar até o dia seguinte ou outro, até que essa terra esteja superficialmente seca. Secou, você colocou a mão na terra, ela está sequinha, então é hora de colocar um pouquinho. Geralmente o vaso já avisa, a gente começa a regar, a água já sai. Quando ela começa a extravasar, de parar. É o momento de parar, que aí ela já saturou. Ó, tem uma pergunta que está vindo de Curitiba, no Paraná. Um beijo para vocês em Curitiba. Obrigado pela enorme audiência daí, viu? A gente recebe aqui os números. Curitiba sempre com uma grande audiência aqui, o Tribuna Independente. É o Abel Luiz da Cruz que pergunta: Beatriz, eu tenho 3 gatos e 2 cachorros que ficam dentro do apartamento. Como fazer para eu conseguir ter a minha hortinha? Eu preciso tomar algum cuidado? Menino, precisa. Provavelmente o cachorro dele deve ir lá e mexer, ou o gatinho dar uma cutucada, né? Os dois, né? Os dois. Se ele tem 3 gatos e 2 cachorros, é isso? É bastante gente para frequentar essa horta, né? Bom, se é um apartamento, é interessante já pensar em formas com que essa horta não ocupe tanto espaço, claro, né? Senão acaba dificultando até a nossa locomoção dentro desse lugar. Então, é bacana pensar em horta suspensa, para quem tem animal, né? Sim, cachorro vai lá e come, mexe, né? É muito comum que isso aconteça. O gato também, o gato pode ser que suba no jardim suspenso, mas pelo menos do cachorro ele vai conseguir manter longe. Vai conseguir segurar, né? Então, a horta suspensa, a horta vertical nas paredes é a melhor saída para ele. Obrigado, Beatriz. Olha, dia 16 de março, sábado agora, a Beatriz vai estar às 14 horas no Sesc 24 de maio aqui em São Paulo, como ela falou, com o curso Culinária com Flores. Flores comestíveis. Está aparecendo aqui. Flores comestíveis, é? Sim. Está aparecendo aqui no vídeo. Olha, dia 17 de março, domingo, às 3 da tarde, no Museu do Imigrante, aqui em São Paulo. Ela vai ter uma participação na feira Comida e Herança. Isso. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Beatriz, é só você entrar no site www.matonoprato, tudo junto, como está aparecendo aí no vídeo, .com.br, ou nas redes sociais, @Mato no Prato. Vai ser muito legal você conhecer o trabalho da Beatriz e dar esse retorno para ela. Isso mesmo, vou ficar muito feliz, assim como fiquei hoje. Obrigado pela sua apresentação incrível. Pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Olha que lindo, gente, que ficou, ó. A biquinho, extremamente produtiva, simpática, né? Para ficar enfeitando a nossa cozinha, por exemplo. Não só os frutos, mas as folhas são comestíveis, é se jogar. Bom demais. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Até.